Eu enterrei o vestido de noiva da minha irmã no jardim da avó, sob as oliveiras centenárias de Alfama, enquanto o sol poente tingia o tejo de sangue. Eles me chamaram de egoísta, de veneno na veia da família, mas ninguém perguntou por que eu carregava esse peso sozinho há anos. Agora, com o caos explodindo como uma garrafa de moscatel estourada, eles batem à minha porta não por amor, mas por euros, e eu sorrio, porque a vingança, em Lisboa, sempre tem o sabor salgado do mar. O ar de Lisboa naquela tarde de verão era denso, carregado com o perfume das jasmins que subiam pelas treliças da nossa casa velha no Bairro Alto. Eu me lembro do cheiro como se fosse ontem, doce, sufocante, misturado ao sal do rio que serpenteava lá embaixo, invisível mas sempre presente, como as mentiras da família. Minha mãe, com seus cabelos grisalhos presos num coque apertado, o tipo que as mulheres portuguesas usam para esconder as rugas da vida, estava na cozinha, cortando cebolas para o bacalhau à brás que seria o centro do jantar. Meu pai, já meio curvado pelas noites mal dormidas no armazém do Porto, folheava o jornal, murmurando sobre a crise econômica que engolia os empregos como o Tejo engole os barcos afundados. Era o aniversário da minha irmã mais nova, Maria, que acabara de completar 28 anos. Ela entrara na sala de estar com um brilho nos olhos que eu conhecia bem, o brilho de quem acabara de ser pedida em casamento. O noivo, o João, um advogado de família bem-sucedido de Cascais, com ternos italianos e um sorriso que vendia confiança, estava ao lado dela, segurando uma taça de vinho verde que ele fingia apreciar, mas que eu sabia que ele odiava. Irmão, ela gritou, jogando os braços ao meu redor. Eu a abracei forte, sentindo o calor do seu corpo, o perfume de lavanda que ela usava desde criança. Naquele momento, tudo parecia perfeito. A família unida, como nas festas de São João, com sardinha assada e fogueiras que iluminavam as ruas estreitas. Mas a perfeição em Portugal é como o fado, bela, mas sempre à beira da melancolia. Meu pai ergueu a taça primeiro, com sua voz rouca de quem fumara gitanos a vida toda. À Maria e ao João. Que o vosso casamento seja como o nosso, cheio de amor, brigas e reconciliações ao amanhecer. Rimos, mas o riso morreu rápido quando minha mãe limpou as mãos no avental e disse, baixinho, e tu, filho? Quando é que nos dás netos? Era a pergunta de sempre, a que cutucava a ferida aberta. Eu, aos 32 anos, solteiro, sem filhos, sem a vida normal, que eles sonhavam para mim. Eu sorri, desviei o assunto para o vinho, mas por dentro, algo se retorcia. Aquele drama que eles tanto temiam começar. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Maria e João queriam um casamento clássico português, cerimônia na sede de Lisboa, com o órgão tocando hinos antigos, depois uma recepção no Palácio da Ajuda, com mesas gemendo sob o peso de pastéis de nata, queijos da Serra da Estrela e vinhos do Douro. O orçamento. Escandaloso. Meu pai, com sua pensão magra, tagarelava sobre economizar, mas Maria sonhava grande, é o dia da minha vida, pai. Eu, que havia subido na vida como consultor financeiro em uma firma no Chiado, via os números dançarem na minha cabeça. Ofereci ajuda discretamente, transferindo somas para a conta dela, sem alarde. É o mínimo, mana. Tu mereces o melhor. Ela me beijava a bochecha, chamava-me de o irmão perfeito. Mas o drama veio devagar, como a névoa do Atlântico subindo pelo rio. Começou com conversas sussurradas nas visitas de domingo. Minha mãe, com os olhos baixos, mencionava problemas antigos. Meu pai evitava meu olhar. Maria, cada vez mais distante, respondia minhas mensagens com emojis em vez de palavras. Eu sabia o que era, o segredo da família, aquele que eu carregava como uma cruz desde os 18 anos. Quando nosso avô morreu, deixando a casa em Alfama para mim, o mais responsável, ele disse, revelou-se que eu era o único que sabia da traição do meu pai. Anos antes, ele tivera um caso com a secretária do armazém, um escândalo que quase destruiu a mãe. Eu o encobri, por amor a ela, por amor à família. Mas o preço foi alto, isolamento, desconfiança. Eles me viam como o guardião do silêncio, o que sabia demais. Uma noite, 2 semanas antes do casamento, Maria me ligou. Sua voz tremia como as folhas das laranjeiras no vento de noroeste. Irmão, precisamos falar. Vem ao café da esquina. Encontrei-a lá, numa brasileira, com suas paredes amarelas e o cheiro de café forte. Ela mexia o açúcar na chávena sem beber, os olhos vermelhos. É sobre o convite. O pai e a mãe.
Eles acham que tu vais causar drama. Dizem que tu guardas rancor do passado, que podes dizer algo ao João ou aos convidados. Meu estômago revirou. Drama. Que drama, Maria? Eu te amo, caramba. Ela baixou a cabeça. Eles têm medo. O avô deixou tudo para ti, e o pai ainda se sente culpado. Acham que tu vais explodir no dia do casamento. Eu ri, amargo, como o galão que pedi. Então, o quê? Não me querem lá. Silêncio. Depois, as palavras que me cortaram como navalha, é só para evitar. Tu sabes. Por favor, irmão. É o meu dia. Saí da lisonzo, as ruas de Lisboa girando ao meu redor como um carrossel quebrado. Voltei para meu apartamento no Príncipe Real, um espaço minimalista com vistas para o Castelo de São Jorge, e me servi de um copo de Porto Tawny. Bebi devagar, sentindo o calor descer pela garganta, queimando as lágrimas que não caíam. Traição. Não era nova na nossa família, o pai fizera o seu, agora eles me traíam. Mas o pior veio dias depois, uma mensagem de Maria, com o itinerário do casamento, e meu nome ausente da lista de convidados. Desculpa, irmão. É temporário. Depois, fazemos um jantar só nosso. Mentira. Eu via nos olhos dela, no café, era para sempre. Os dias se arrastaram como uma procissão de Corpus Christi, lenta e pesada. Eu trabalhava, sorria para clientes que não importavam, mas à noite, sozinho, o rancor crescia como era selvagem nas paredes da cidade velha. Pensei em confrontá-los, em gritar nas ruas do Chiado, mas não. Em Portugal, a vingança não é barulhenta, é como o fado de Amália, profunda, equante, inevitável. Comecei a planejar, não com fúria cega, mas com a frieza de quem calcula investimentos. Primeiro, parei as transferências. Depois, quando o pai ligou, voz trêmula, pedindo um empréstimo para as flores, eu disse sim. Claro, pai. Eu pago tudo. Ele suspirou aliviado. Mal sabiam que o preço seria a alma deles. O ensaio do casamento foi o primeiro golpe sutil. Eu não fui convidado, é claro, mas mandei um presente, uma garrafa de champanhe vintage de Madalena, com uma nota, para o dia perfeito. Com amor, o irmão invisível. Maria respondeu com um coraçãozinho no WhatsApp. Mas eu sabia, o veneno estava na doçura. Enquanto isso, mergulhava nos detalhes. Liguei para o organizador de eventos, um conhecido da firma, e pedi relatórios. Orçamento, 50.000 euros. Meu dinheiro, ironicamente. Flores de importação, vestido de estilista lisboeta, banda de fado para a recepção. Cada euro era uma corda que eu tecia ao redor deles. Uma semana antes, o inevitável aconteceu. Minha mãe apareceu no meu escritório, sem aviso, com o rosto inchado de choro. Filho, o João perdeu o emprego. A firma dele faliu com a recessão. Eu a fiz sentar, servi-lhe um café. E o casamento? Ela hesitou. Vamos adiante, mas... precisamos de ajuda. Tu és o único que pode. Ri por dentro. Excluído para evitar drama, agora o Salvador. Tudo bem, mãe. Eu cubro. Seus olhos brilharam de gratidão. Mas enquanto ela saía, eu já via o fim, não o altar, mas o abismo. A véspera do casamento amanheceu com um céu de porcelana, daqueles que fazem Lisboa parecer um postal antigo, azul sem fim, sol generoso filtrando pelas persianas do meu apartamento. Eu me levantei cedo, como sempre, e desci até ao mercado da Ribeira, onde o ar cheirava a peixe fresco e pão quente da padaria vizinha. Comprei laranjas doces do Algarve, queijo de azeitão e um maço de cravos vermelhos, flores de paixão e sangue, apropriado. Não para eles, mas para mim. Hoje, eu seria o fantasma na festa, o que observa das sombras. Enquanto caminhava de volta pelas calçadas irregulares do bairro Alto, o telefone vibrou. Era o organizador, Sr. Oliveira, confirmação dos pagamentos. Tudo em ordem para amanhã. Perfeito, respondi, seco. E a surpresa que pedi? O vídeo. Sim, senhor. Vai rodar durante o brinde. Dramático, como pediu. Desliguei e sorri para o vazio.
A surpresa, uma montagem de fotos antigas da família, intercaladas com áudio gravado, vozes do passado, segredos sussurrados. Nada explícito, mas o suficiente para rachar a fachada. Tão psicológico, lento, como o gotejar de uma torneira em casa velha. Almocei sozinho no meu terraço, olhando o Tejo cintilar como diamantes espalhados. Pensei a Maria criança, correndo atrás de mim pelas ruas de Alfama durante as festas de santos populares, os martelos batendo nos potes de manjerico. Pega-me, irmão, gritava ela, rindo. Eu pegava, sempre. Mas agora... Ela me largara como um pano velho. O rancor não era só raiva, era saudade pervertida, aquela melancolia portuguesa que nos come por dentro. Porque eles me viam como ameaça. Porque eu sabia. O caso do pai não era só adultério, era um filho legítimo, um meio-irmão que eu descobrira aos 20 anos, escondido em Setúbal. Eu o procurei uma vez, um rapaz magro com olhos iguais aos do pai, trabalhando como mecânico. Não diga nada, supliquei. Ele não disse. Mas o peso. Meu. A tarde trouxe uma visita inesperada, o João. Ele apareceu no meu escritório com uma garrafa de ginginha, o licor de cereja que os lisboetas bebem para esquecer. Manuel, irmão. Sei que estás magoado. Sentei-me atrás da secretária, as mãos cruzadas como um confessor. Magoado. Não, João. Apenas realista. Ele engoliu em seco, o colarinho da camisa apertado. A Maria chorou por ti esta semana. Mas os sogros. Eles insistem. Dizem que tu tens um temperamento, que podes estragar o dia dela. Temperamento. Ri baixo. E tu acreditas nisso? Ele desviou o olhar para a janela, onde o elétrico 28 rangia na rua. É família, Manuel. Tradições. Em Portugal, o casamento é sagrado, a missa, o banquete, a dança dos lenços. Não podemos arriscar. Deixei falar, absorvendo cada palavra como veneno. Ele saiu prometendo consertar, mas eu sabia, era cúmplice. À noite, fui a um tasco no cais do Sodré, onde o fado ecoava rouco, cantando de amores perdidos e traições. Uma voz feminina, grave como o mar, entoava estranha forma de vida, e eu me vi nas letras, estranho, sim, o modo como a vida nos molda em vingadores. Bebi até o copo esvaziar, então voltei para casa e finalizei o vídeo. Última cena, uma foto nossa, eu e Maria, de mãos dadas no mirador da Senhora do Monte, com sobreposição de texto, família é para sempre. Ou até o silêncio quebrar. No dia do casamento, não fui à igreja. Em vez disso, posicionei-me num café próximo à Sé, com vista para a entrada. O sino badalava, chamando os fiéis, e os convidados chegavam em trajes elegantes, mulheres com mantilhas de renda, homens de fato escuro, todos fingindo que a vida era um conto de fadas. Vi minha mãe, de braços dados com o pai de João, o rosto uma máscara de orgulho forçado. Maria, no carro branco, radiante no vestido de seda ivory, bordado com motivos de azulejos. Meu coração apertou, mas o ódio era mais forte, ódio não por ela, mas pelo que nos roubaram. A recepção no Palácio da Ajuda era um sonho barroco, salões de teto alto, candelabros de cristal, mesas carregadas de mariscos, presuntos ibéricos cortados finos como papel, e o vinho do Porto fluindo como o Douro em cheia. Eu entrei pelos fundos, credencial falsa como fornecedor, e me misturei aos empregados. O organizador pescou para mim, tudo pronto. Esperei o brinde, o momento em que o João ergueria a taça para a família unida. O projetor acendeu, e o vídeo começou. Primeiro, risos, fotos de Natal na avó, com o bacalhau assado e as filhós fritas. Suspiros da plateia. Então, o áudio, voz do meu pai, gravada anos antes por mim, num momento de fraqueza após o vinho. Eu errei, filho. Aquele rapaz em Setúbal. Ele é sangue meu. Mas a tua mãe não pode saber. Silêncio na sala. Olhares trocados. Maria, pálida, virando-se para o pai. Minha mãe, imóvel, a taça tremendo na mão. O vídeo continuou. Eu guardei o segredo por amor. Mas o amor tem limites. Corte para nós, irmãos, na praia de Cascais, ondas lambendo os pés. Família acima de tudo.
o caos veio suave, como uma onda que cresce devagar. Sussurros primeiro, depois vozes altas. O João tentou desligar o projetor, mas era tarde. Minha mãe levantou-se, o rosto uma tempestade. Manuel. Isso é obra tua. Não respondi, não estava lá, visível. Saí pelos jardins, o ar fresco do Atlântico limpando o suor da testa. Atrás de mim, ouvi o grito de Maria: onde está ele? O meu irmão. Mas o irmão que ela queria já não existia. Naquela noite, mensagens inundaram o telefone. Traição, monstro, vem explicar-te. Ignorei. Em vez disso, caminhei pelo terreiro do paço, as luzes do rio refletindo no chão de pedra. A vingança fora o primeiro ato, expor a ferida, deixar sangrar. Mas eles ainda não pediam perdão. Pediriam dinheiro primeiro, como sempre. E eu esperaria, paciente como o mar que erode as falésias da costa. Dias depois, o escândalo fermentou como vinho mal guardado. O casamento prosseguiu, tradições portuguesas são teimosas, mas o banquete foi tenso, com olhares desviados e taças batidas com força demais. Maria dançou a valsa com João, mas seus olhos procuravam a saída. Meu pai bebeu demais, murmurando sobre o diabo que leva aos segredos. E eu? Em casa, planejava o próximo movimento, uma carta ao meio-irmão em Setúbal, convidando-o para a reunião de família. O drama só começava. O sol de outono já atingia as folhas das castanheiras no jardim da estrela de um dourado melancólico quando o telefonema veio. Era segunda-feira, uma semana após o vídeo que rachara o altar como um azulejo partido. Eu estava no escritório, revisando planilhas de investimentos, números frios, previsíveis, o oposto da família, quando o nome da minha mãe piscou na tela. Atendi, voz neutra: mãe. Silêncio do outro lado, só o fundo de panelas batendo na cozinha de Alfama. Manuel. Precisamos falar. Sobre o casamento. Sentei-me, o coração batendo como o tambor de uma procissão. Falar como? Vocês me excluíram, lembras? Ela engasgou, como se engolisse um caroço de azeitona. Foi um erro, filho. A Maria está devastada. O vídeo. Aquilo destruiu tudo. Os convidados falam, o João ameaça o divórcio antes mesmo de a lua de mel acabar. Ri baixo, imaginando a lua de mel em madeira, agora azeda como vinho virado. E agora? Querem que eu conserte? Mais silêncio. Então, as palavras que eu esperava, o custo. Foi mais do que pensávamos. 60.000, com os extras. Tu disseste que pagavas. A beleza da hipocrisia portuguesa, família primeiro, mas euros em segundo lugar nunca. Eu paguei o que prometi, mãe. O resto é problema vosso. Ela choramingou, voz quebrada como fado mal cantado. Por favor, Manuel. Somos sangue teu. O pai está doente de preocupação, a Maria nem come. Desliguei, mas o gancho estava cravado. Eles me viam como caixa forte, não como filho. Naquela tarde, caminhei pelo Rocio, passando pelas estátuas de Dom Pedro IV, que olhava impassível para o caos humano. Pensei no avô, que me legara a casa não por favoritismo, mas porque via em mim o único sem ilusões. A família é como o Tejo, rapaz, bela de longe, mas cheia de correntes por baixo. A reunião aconteceu num restaurante discreto no bairro Alto, o tipo de lugar com toalhas de linho e velas que escondem lágrimas. Eu cheguei primeiro, pedi um copo de alvarinho gelado, e observei-os entrar, Maria, ainda com o anel brilhando como acusação, João ao lado com olhos de quem calcula perdas, meus pais atrás como penitentes numa procissão. Sentaram-se, o ar pesado com o cheiro de bacalhau cozido. Obrigada por vires, disse Maria, voz fraca. Estendi a mão, mas ela hesitou antes de apertar. Então, o que querem, direto, sem rodeios. Meu pai falou primeiro, barba por fazer, olhos baixos para o prato. O vídeo, Manuel. Porquê? Sabias que aquilo ia magoar. Magoar. Como me magoaram ao me excluir? Ele corou, murmurando sobre proteger a Maria. João interveio, voz de advogado, foi um mal-entendido. Mas agora, o dano está feito. Precisamos de fundos para acalmar as coisas.
Um acordo de confidencialidade com os convidados, talvez um terapeuta familiar. Ri, alto o suficiente para virar cabeças nas mesas vizinhas. Confidencialidade. Eu paguei o silêncio por anos, pai. Agora, querem mais. Maria explodiu então, lágrimas escorrendo como chuva de novembro. Tu és o meu irmão. Por que nos fazes isto? O casamento era o meu sonho, a missa na sé, o fado na recepção, dançar com o João sob as estrelas do Ajuda. E tu? Tu o arruinaste. Seu desespero era genuíno, e por um segundo, o rancor vacilou. Abracei-a mentalmente, como nos velhos tempos, mas o abraço era ilusão. O teu sonho me excluiu, mana. Agora, o meu inclui-te, mas nos meus termos. Propus o acordo, eu pagaria os 60.000, mas em troca, uma reunião com o meio-irmão. O sangue que negastes, pai. Vamos conhecê-lo. O silêncio foi ensurdecedor, como o fim de uma área no Teatro Nacional. Minha mãe cobriu a boca, João pigarreou desconfortável. Não, disse o pai, voz como cascalho. Aquele assunto está morto. Então, o dinheiro também, retruquei. Saí deixando-os ali, o vinho intocado, o bacalhau esfriando. Na rua, o ar fresco me revigorou. A vingança não era só expor, era forçar escolhas, cavar mais fundo na psique frágil. Naquela semana, o cerco apertou. Mensagens diárias, Maria implorando pelo amor de Deus, mãe citando salmos, pai oferecendo a casa da avó como garantia. Ri da ironia, a casa que era minha por direito. Pesquisei o meio-irmão, António, agora com 25 anos, casado, com um filho pequeno. Encontrei no Facebook fotos de churrascos em Setúbal, praia e sardinhas na grelha. Liguei-lhe, sou Manuel, filho do teu. Do nosso pai. Ele pausou, depois, eu sei quem és. O guardião dos segredos. Marcamos um café em Almada, do outro lado da ponte. O encontro foi cru, como um corte de faca. António era magro, com mãos calejadas de mecânico, olhos castanhos que ecoavam os do pai. Por que agora? Perguntou, bebendo um galão forte. Contei tudo, o vídeo, o casamento, o rancor. Ele riu, amargo. Eles nunca me quiseram. A mãe dele, a tua avó, ameaçou deserdar se ele assumisse. Falamos horas, sobre ausências, sobre o peso do não dito. Quero conhecê-los, disse ele por fim. Não por amor, mas por fechadura. Sorri. A peça final do xadrez. Enquanto isso, a família desmoronava. Maria cancelou a lua de mel, João voltava tarde para trabalho, meus pais brigavam como nos velhos dias do caso. Uma noite, Maria apareceu no meu apartamento, sozinha, com o vestido de noiva dobrado num saco, o mesmo que eu imaginara enterrar. Dá-me o dinheiro, Manuel. Eu suplico. Abracei-a, sentindo seu corpo tremer. Não é sobre dinheiro, mana. É sobre verdade. Ela soluçou, e eu soube, o limite estava próximo. O deles, e o meu. O inverno chegou cedo a Lisboa naquele ano, com ventos do norte que uivavam pelas ruelas do Chiado como almas penadas. As luzes de Natal já piscavam nas montras da Rua Augusta, mas na minha família, a festa era de cinzas. Eu via tudo de longe, através de relatos sussurrados por tias distantes e posts enigmáticos de Maria no Instagram, fotos de cafés vazios, legendas sobre saudade indefinida. O rancor meu havia evoluído, não mais fúria cega, mas uma frieza calculada, como o contador que sou, equilibrando débitos e créditos da alma. Decidi avançar com António. Marquei o jantar na casa de Alfama, a herança do avô, com suas paredes de cal e azulejos de cenas bíblicas, onde o cheiro de manjericão e alho impregnava o ar como memória. Tragam todos, disse ao pai por telefone. Ou o cheque fica em branco. Ele resmungou, mas concordou. Na véspera, preparei o bacalhau à moda de minhota, com batatas e azeitonas, e abri uma garrafa de verde para aerar. Não era reconciliação, era teatro. Eles chegaram ao pôr do sol, o Tejo cor de laranja lá embaixo. Minha mãe primeiro, com um chão de lã sobre os ombros, olhos inchados como figos maduros. O pai atrás, rígido como uma estátua de Mafra. Maria e João de mãos dadas, fingindo unidade. Onde está ele? Perguntou ela, voz trêmula.
Chega já. Servi vinho, forcei conversa banal, o tempo, o tráfego na ponte 25 de Abril. Então, a campainha. Abri a porta para António, com sua mulher grávida e o filhinho de 4 anos agarrado à perna. Bem-vindos à família, disse, e o ar gelou. O choque foi visceral. Minha mãe deixou cair o copo, o vinho espalhando-se como sangue no chão de azulejo. Meu Deus! Quem é este? O pai empalideceu, sentando-se devagar como se as pernas falhassem. António, apresentei. Teu filho, pai. Nosso irmão, Maria. Ela cobriu a boca, olhos arregalados. João murmurou algo sobre situação delicada. O miúdo de António, inocente, correu para a mesa, apontando os pastéis de nata. Doces. Rimos nervosos, mas o riso era casca fina sobre abismo. O jantar prosseguiu em silêncios pontuados por garfadas. Eu narrava, calmo, como descobrira o segredo, como encobrira por anos. Por amor, disse. Mas o amor não é unilateral. António falou pouco, mas cada palavra cortava. Cresci sem pai, vendo fotos dele em revistas de Lisboa, o homem de família. Minha mãe chorava baixinho, o pai fixava o prato. Maria, entre raiva e pena, perguntou, por que nos fazes isto agora, Manuel? O casamento. Era para ser feliz. Feliz. Excluindo-me para evitar drama. O drama era teu, mana, o silêncio que nos come vivos. A mulher de António, prática como as alentejanas, interveio, não viemos por ódio. Mas por verdade. O miúdo merece saber os avós. O pai ergueu a cabeça, voz rouca, eu errei. Mas pagar com destruição. Destruição, ecoei. Eu paguei com solidão. A noite terminou em trégua frágil, promessas de visitas, de terapia. Entreguei o cheque, 60.000, transferido na hora. Está feito. Mas a família agora inclui todos. Eles saíram aos tropeços, o pai ajudando a mãe, Maria abraçando António como se ele fosse fantasma tornado carne. Fiquei sozinho, limpando o vinho derramado, sentindo o vazio ecoar. A vingança fora doce, mas oca, como fado sem guitarra. Naquela noite, sonhei com o avô, rindo na varanda, bem jogado, rapaz. Mas o jogo nunca acaba. Os meses seguintes foram um purgatório lento. Maria divorciou-se de João, não aguento mais mentiras, disse-me num café no Time Out Market, com vistas para o rio. O pai começou a visitar Setúbal, levando brinquedos para o neto ilegítimo. Minha mãe, quebrada mas resiliente, costurava laços novos, convidando a nora grávida para chás de camomila. Eu observava, distante, o coração uma muralha de pedra liós. O rancor não sumira, mutara em algo mais perigoso, indiferença. Mas o clímax veio na Páscoa, com o cordeiro assado e os ovos pintados. A família reunida pela primeira vez completa, na casa de Alfama. Risos forçados, histórias compartilhadas. António contou anedotas de Setúbal, o miúdo correu atrás de Maria. Tia, chamou. Ela sorriu, genuíno. Mas eu vi as fissuras, olhares do pai para mim, cheios de culpa, mãe apertando minha mão sob a mesa, sussurrando, obrigada, filho. Obrigada? Por expor a podridão. Na sobremesa, com os doces de amêndoa, levantei-me. Uma história, propus. Contei do dia em que enterrei o segredo no peito, como uma semente venenosa. A vingança não cura, revela. Silêncio. Então, Maria se ergueu, abraçando-me forte. Perdoa-nos, irmão. Eu errei mais. Lágrimas minhas, raras, caíram. Mas o perdão. Ainda em construção, como a ponte 25 de Abril ao amanhecer. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria floral, jasmins e buganvílias escalando as fachadas como amantes impacientes. Mas na minha alma, o inverno persistia, um frio que nenhum sol do Estoril derretia. O cheque fora pago, a família reunida, mas as noites eram longas, preenchidas por sonhos onde o vestido de noiva de Maria se encharcava no Tejo, puxando-a para o fundo. Eu acordava suado, o coração martelando como o sino da Sé ao meio-dia. A vingança executada, mas o vazio. Maior que o terreiro do Paço.
Trabalhava mais, mergulhando em fusões empresariais que me levavam a Porto e Coimbra, longe do cheiro de azulejos partidos. Em reuniões, sorria, fechava negócios, mas por dentro, questionava, quem era eu sem o rancor? O guardião. O vilão. Uma tarde, em Coimbra, com suas ruas empedradas e o mondego preguiçoso, liguei para António. Como estás? Ele riu, fundo de motor. Bem, mano. O pai veio ontem, trouxe peixe fresco. O miúdo adora. Pausa. E tu? Ainda carregas o peso. Admiti, como uma mochila de pedras. Ele sugeriu, vem cá. Conhece a minha gente. Fui no fim de semana, cruzando a ponte sob chuva fina, a portuguesa, que molha a alma mais que a pele. Setúbal era outro Portugal, portos de atum, praias de areia branca, o ar salgado sem a sofisticação lisboeta. A casa de António, modesta num bairro operário, cheirava a ensopado de grão e risos. Sua mulher, Inês, grávida de 7 meses, abraçou-me como irmã perdida. O miúdo, Tomás, escalou minhas pernas. Tio Manuel, conta a história. Contei de Lisboa, dos elétricos amarelos e das festas de São João. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Mas o passado não solta fácil. Naquela noite, ao redor da mesa com bifanas e salada de tomate, António perguntou, o que queres, Manuel? Dinheiro de volta. Desculpas. Bebi o vinho tinto local, forte como o Alentejo. Quero. Paz. Mas a paz custa caro em Portugal. Falamos até tarde, sobre o pai, ele chora quando me vê, sabes. Sobre Maria, que mandara mensagens, sinto a tua falta, irmão. Vamos jantar. Ignorei, mas o gelo rachava. De volta a Lisboa, o confronto final se armou. Maria ligou, voz urgente, vem à casa da avó. É importante. Fui, relutante, encontrando-a no jardim onde as oliveiras sussurravam segredos ao vento. Ela usava um vestido simples, sem maquiagem, os cabelos soltos como na infância. Eu sei o que fizeste, disse, sem raiva. O vestido. Tu entraste, não. Congelei. Como sabia. Vi a terra remexida. E o cheiro de terra molhada no teu casaco, meses atrás. Sentei-me num banco de pedra, o sol filtrando pelas folhas. Sim. Foi o meu ritual. Enterrar o que nos separa. Ela sentou ao lado, mão na minha. Eu fui egoísta. O pai me convenceu, ele vai estragar, Maria. Guarda rancor. Mas o rancor era dele, não teu. Chorou, e eu a abracei, sentindo o tremor do seu corpo, igual ao meu, no café meses antes. O casamento. Era fuga, sabes. Do segredo, da culpa. O João era seguro, mas vazio. Divorciada há um mês, trabalhava numa galeria no Chiado, pintando quadros de azulejos partidos. Pinta a nossa família, brinquei. Ela riu, salgado de lágrimas. Naquele jardim, desenterrei mais que o vestido, o perdão parcial. Eu paguei tudo, mana. Não só euros. Ela assentiu. E eu pago com verdade. O pai confessou à mãe. Eles estão em terapia. Alívio, misturado a pena. O pai, outrora pilar, agora frágil como cerâmica velha. Mas a psique humana é labirinto. Dias depois, uma carta chegou, do pai, caligrafia trêmula. Filio, perdoa o velho tolo. O segredo me comeu vivo. António é bem-vindo, e tu? És o meu orgulho. Chorei lendo, sozinho no terraço, o castelo de São Jorge vigiando como guardião. Liguei para ele, vamos pescar no Tejo, como antigamente. Sim, filho. Amanhã. A pesca foi silenciosa, barcos balançando na água cinzenta. Ele falou pouco, mas cada palavra era ponte. Eu traí a tua mãe por solidão. O armazém era inferno, e ela? Distante. Eu ouvi, sem julgar. E eu traí-te por medo, admiti. Abraçamo-nos no barco, o sol poente tingindo tudo de ouro. Não era fim, era capítulo.
Ainda assim, o rancor sussurrava nas noites insones. Sonhos de exclusão, de altares vazios. Consultei um terapeuta, um lisboeta discreto, com consultório no Príncipe Real. A vingança é ciclo, disse ele. Quebra-o com compaixão. Tentei, convidando a família para um jantar no cais do Sodré, mariscos, fado ao vivo, risos forçados virando reais. António veio com a família nova, Tomás dançando ao som da guitarra. Minha mãe cantou um verso de Aí, moraria, voz embargada. Pela primeira vez, senti o calor da unidade, frágil, mas real. Mas o clímax psicológico veio numa carta anônima, de João, amargo. Tu destruíste tudo por inveja. Maria era minha. Rasguei, mas doeu. Liguei para ela, ele contactou-te. Sim. Mas acabou. Fortalecemos-nos mutuamente, irmãos de novo. O verão voltou a Lisboa com calor pegajoso, o tipo que faz o asfalto do Chiado ondular como miragem. Um ano após o casamento que não foi, ou foi, mas mutilado, a família florescera em cicatrizes. Eu caminhava pelas ruas de Alfama ao amanhecer, o eco dos sinos misturando-se ao canto dos galos nos telhados, refletindo sobre o caminho trilhado. A vingança, outrora fogo devorador, agora era brasa fria, aquecia, mas não queimava mais. Maria abrira uma exposição na galeria, azulejos quebrados, fragmentos de família. Convites para todos, inclusive António e Inês, que agora vivia em Lisboa com o bebê recém-nascido, uma menina, batizada Sofia, por sabedoria. A vernissage foi no Lisboa Factory, com o Tejo ao fundo e o ar cheirando a street food e vinho. Cheguei cedo, ajudando a pendurar quadros, mosaicos de azul e branco, rachados mas belos, representando segredos, exclusões, reconciliações. És o meu muso, brincou ela, beijando minha bochecha. Os convidados lotaram o espaço, tias com leques de renda, primos de Porto tagarelando sobre o vinho. Meus pais chegaram de braços dados, mais magros mas serenos, a terapia funcionara, transformando culpa em gratidão. O pai apertou minha mão, obrigado por nos forçares a ver. Minha mãe, com um colar de contas de coral, sussurrou, tu salvaste-nos, filio. António veio com a trupe, Tomás correndo entre as pernas dos adultos, Sofia no colo de Inês. Olha, mano, a tua sobrinha. Ela tem os teus olhos. Ri, pegando-a, sentindo o peso leve da nova vida. O brinde foi de Maria, esta exposição é sobre quebras, casamentos, segredos, corações. Mas também sobre colas, amor teimoso, como o português. Olhares para mim, aplausos. Naquele momento, o rancor dissolveu-se como açúcar no chá de hortelã. Abracei-a forte, orgulho de ti, mana. Após, fomos ao jantar no time-out, petiscos de polvo ao lagareiro, queijos variados, conversas fluindo como o Douro. O pai contou histórias do Porto, exagerando para rir, a mãe dançou um randês-vos com Inês, ensinando passos de folclore alentejano. Tomás puxou-me para brincar de esconde-esconde entre as mesas, e eu me escondi atrás de uma pilha de caixas, rindo como criança. António sentou-se ao meu lado, fechaste o ciclo. Quase, admiti. A indiferença era o último inimigo. Mas a psique não perdoa fácil. Naquela noite, sozinho no apartamento, reli velhas cartas, do avô, do pai jovem. Chorei pela perda, não só do casamento, mas da inocência familiar. Liguei para o terapeuta, sinto leveza. Bom sinal, disse ele. A vingança foi o teu fado, agora, canta outro. Meses viraram rotina, domingos na casa de Alfama, com bacalhau e debates sobre futebol, Benfica versus Porto, sempre aceso. Maria namorava um artista, calmo como o mar de verão, eu, saía com uma colega de trabalho, uma economista de Évora com riso contagiante. O pai e António pescavam juntos, trazendo trutas para grelhar. A família, outrora mosaico rachado, agora era tapeçaria tecida com fios de dor e perdão. Um dia, passeando pelo Mirador da Graça, com Lisboa aos pés como um mapa vivo, Maria disse, se eu casar de novo, tu és o padrinho. Sem exclusões. Ri, e eu pago, mas com condições, verdade sempre. Ela assentiu, e abraçamo-nos sob o sol, o vento levando às últimas sombras. Agora, olhando para trás, entendo, a exclusão não foi o fim, mas o catalisador. Em Portugal, onde o fado chora mas dança,
a vingança pode ser ponte para a redenção. Eu paguei tudo, euros, lágrimas, silêncios. E ganhei. Uma família inteira, fragmentada mas forte. O Tejo flui, imparável, assim somos nós. E eu, Manuel Oliveira, guardião não mais de segredos, mas de histórias.